E se eu te falasse que um dos maiores cantores de blues do mundo teve sua fama em troca de um pacto feito? Isso mesmo, essa é a história de Robert Johnson, o maior cantor de blues do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Daik e sejam todos bem-vindos ao Limbo. História de Johnson. Robert Leroy Johnson nasceu na zona rural de uma pequena cidade no Mississippi, em 8 de maio de 1911. Essa data é indicada por muitos pesquisadores e questionada por outros, mas é a data aceita mais correta, inclusive por sua família. A mãe de Robert chamava-se Julia Ann Major, uma mulher livre, porém filha de pais que foram escravizados. Ela casou-se com Charles Dodds. Dentro de alguns anos, o casal se tornou dono de sua própria terra, onde moravam e cultivavam. Uma vida de trabalho duro, mas financeiramente bem sucedida. No ano de 1900, o censo americano já havia registrado que o casal possuía 6 filhos: Lois, Harriet, Bessie, Willie, Lula e Melvin. 2 outros filhos haviam falecido e outros ainda viriam nascer. O relativo sucesso financeiro do casal, como de quaisquer outro negro, não era bem visto pela sociedade branca. Haviam atritos constantes e Charles Dodds não era de levar desaforo para casa. Como resultado, em certa ocasião, Charles meteu-se em uma briga com a influente família Machete e teve que fugir, deixando a cidade às pressas por ameaça de linchamento, deixando para trás sua família e todos os seus bens. Isso aconteceu no ano de 1909. O estado do Mississippi era considerado um dos lugares mais perigosos do que em qualquer outro estado dos Estados Unidos. Esses linchamentos eram criminosos, poucas vezes eram investigados ou até mesmo punidos. Bastava qualquer homem negro desagradar um homem branco, seja por qualquer motivo, para correr real risco de vida. Charles Dodds não exagerou ao sair da cidade e mudar seu nome para Charles Spencer. Com separação forçada, tanto Charles quanto Julia seguiram suas vidas. Alguns anos depois, Julia, que tocava sozinha a propriedade que tinha, engravidou de um relacionamento passageiro com um trabalhador rural. Seu nome era Noah Johnson e a criança viria a ser Robert Leroy Johnson. Quando Robert tinha cerca de 2 anos de idade, sua mãe perdeu tudo que tinha, aparentemente por dívidas e impostos não gastos, mas com certeza tinha um empurrãozinho da família Machete nisso, e nunca havia desistido de terminar o que começou a expulsar Charles Dodds. A partir daí, a cidade estaria livre daqueles incômodos vizinhos, filhos de escravos que ousaram prosperar. Julia passou a viver como trabalhadora itinerante nas lavouras de algodão no Delta Mississippi. De plantação em plantação, levou consigo Robert e parte de seus filhos. Alguns deles foram enviados para viver com o pai, Charles Dodds, em Memphis, Tennessee. Robert viveu seus primeiros anos na roça. Em 1914, Julia e Charles ainda tentavam reestabelecer sua família, mas a presença de Robert era um entrave para Charles. Uma criança concebida fora do casamento nunca seria reconhecida por ele como filho, embora ele próprio na época vivesse com outra mulher, com a qual teve 2 filhos. Contudo, Robert Johnson teve ao menos 12 irmãos. Em 1938, em uma apresentação no bar Three Forks, Johnson bebeu uísque envenenado com estricnina, supostamente preparado pelo dono do bar, o qual estava enciumado porque supostamente Johnson havia flertado com sua esposa. Sonny Boy, que estava tocando com Johnson, havia o alertado sobre o uísque, mas ele não lhe deu atenção. Johnson se recuperou do envenenamento, mas contraiu uma pneumonia e morreu 3 dias depois, em 16 de agosto de 1938. Há várias versões populares sobre sua morte: que teria bebido uísque envenenado, que havia morrido de sífilis ou até mesmo ter sido baleado por uma arma de fogo. Outro mito popular recorrente sugere que Johnson teria vendido sua alma na encruzilhada das rodovias 61 a 49, com seu violão e uma garrafa de uísque adulterada, quando teria se ouvido um bend escandaloso de uma gaita cromada. Assim teria se manifestado a entidade. Tomou seu violão, afinou um tom baixo e devolveu para Johnson, e tocou como toca nas gravações, e fez isso em troca da proeza de tocar guitarra. Esse mito foi difundido principalmente por Son House, que ganhou força devido às letras de algumas de suas músicas, como Crossroads Blues, Me and the Devil Blues e Hell Hold On My Train. O mito também é descrito no filme de 1986 Crossroads, no episódio 8 da 2ª temporada de Supernatural e no episódio 14 da 3ª temporada de Legends of Tomorrow, além da faixa bônus da página 101 do livro Encruzilhada. O mito ainda explica detalhes sobre ele ter saído desesperadamente do bar Three Forks, sendo perseguido por cães pretos e tendo em seu corpo
marcas de mordidas profundas, cortes em formas de cruz em seu rosto e seu violão intacto ao lado de seu corpo ensanguentado. Robert morreu de olhos abertos com uma expressão tranquila em seu rosto. Além disso, suas letras eram carregadas de agonia e dor. Descrevia solidão, romance e dificuldades enfrentadas pelos americanos na época da Grande Depressão em 1929. Quando começou a ter mais notoriedade, muitos fatos estranhos. Entre suas 29 composições gravadas, alguns títulos e letras tinham por enredo principal o contato com forças sobrenaturais que buscavam sua alma. O comportamento de Johnson, descrito por algumas testemunhas, era macabro. O homem pouco falava e tinha um olhar profundo e fixo. Em algumas ocasiões chegou a gravar suas músicas tocando seu violão, olhando diretamente para a parede, como se estivesse recebendo alguma entidade em seu corpo. O mistério apontava um caminho único. Johnson realmente fez um pacto. O lendário cruzamento entre as rodovias 61 e 49 teria sido palco da maior lenda urbana do jazz. Com um violão e uma garrafa de uísque, teria solicitado a presença da entidade para realizar uma proposta em troca de sua alma. O trato tinha só um objetivo. Johnson queria ser o melhor musicista e poder fazer tudo isso sem o menor esforço. Tudo o que quisesse no violão para ser o maior artista do blues. O pacto teria sido selado por ambos bebendo o uísque trazido pelo músico. Em teoria, os sucessos Sweet Home Chicago e I Believe I Dust My Brown teriam sido escritos, gravados e reproduzidos com a entidade em seu corpo, dando força e poder totalitário para a genialidade presente na letra e melodia. Porém, as últimas composições teriam sido relacionadas à entidade, visto que o trato especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas, e que ao longo de sua carreira esse número estava se aproximando. Robert gravou em toda a sua carreira 29 músicas, deixando de lado 11 composições que já estavam preparadas para ser passadas em estúdio. Antes de gravar a 30ª, teria se rebelado contra a entidade para que pudesse continuar gravando e aproveitando seu sucesso em vida. Bom, pacto ou não, nunca saberemos o que causou o sucesso esplendoroso de Robert Johnson. Teria sido realmente um pacto? Teria sido seu sucesso eminente vindo de berço? Bom, nunca saberemos, mas o que você acha? Deixe nos comentários aí. E se assistiu até aqui, obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os nossos vídeos, deixar o like e até o próximo vídeo. Bons pesadelos a todos.